Então abra sua Bíblia aí em Gálatas capítulo 2. Você sabe que quando eu tenho trazido a mensagem, nós temos estudado o livro de Gálatas. E nós já estudamos todo o capítulo 1. E finalmente chegamos aqui agora na segunda metade, né, do capítulo 2 de Gálatas. E aí nós temos visto que o que estava acontecendo aqui na igreja de Gálatas era que existia uma doutrina herética que estava surgindo naquela região, não só na Galácia, mas nos tempos dos apóstolos, que era a chamada doutrina dos judaizantes. Quem eram os judaizantes? Eles eram judeus que haviam se convertido ao cristianismo, haviam aceitado a Cristo como Senhor e Salvador. Todavia, eles estavam ensinando na igreja que os gentios, que também se convertiam ao cristianismo, eles precisavam cumprir as obras da lei para poder serem salvos, como circuncisão e algumas outras obras que era natural para o judeu daquela época fazer, como um rito da lei. Então ele dizia que se o gentio, aquele que não era judeu, se ele não fizesse aquelas obras, ele não seria salvo. Ou seja, Jesus não era suficiente para a salvação. Era necessário também fazer as obras da lei. E a gente viu que Paulo, quando ele escuta essas notícias que estavam chegando na Galácia, ele fica bem chateado que a igreja estava seguindo aquilo, né? Porque no capítulo 1, ele diz assim no versículo 6: Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Ou seja, vocês estão saindo do evangelho, estão indo para outro. Aí ele diz, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Ele continua no versículo 8 dizendo, mas ainda que nós, ou mesmo anjo, vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema, ou seja, maldito. É o significado dessa palavra anátema. Então Paulo diz, olha, vocês estão dando ouvidos a esses judaizantes, saibam que eles estão pregando outro evangelho. O que eles querem é perverter o evangelho de Jesus. E aí ele começa a defender a si mesmo, porque a primeira coisa que aquele ensino trazia para a igreja era confrontar a autoridade apostólica de Paulo. Dizer que Paulo não era quem ele dizia ser e que os ensinos dele estavam errados. E aí todo o capítulo 1 e o início do capítulo 2 é sobre Paulo se defendendo. Ele dá o seu testemunho. Ele mostra como Cristo chegou a ele, como ele se converteu. E ele diz, sobre esse assunto eu fui até a Jerusalém, porque isso estava acontecendo em Jerusalém também. E aí foi o que a gente estudou alguns fins de semana atrás, a primeira parte do capítulo 2. E sobre como todos os outros apóstolos, os líderes da igreja de Jerusalém, concordaram com Paulo. Que, sim, o evangelho era somente pela fé em Cristo. E que não era necessário fazer as obras da lei para ser salvo. E aí Paulo diz, mas aconteceu um episódio que eu preciso trazer como exemplo para vocês. E é o que a gente vai ver hoje à noite, a partir do versículo 11. Ele vai dizer que quando Pedro veio até Antioquia, que era uma cidade, uma igreja onde Paulo era um dos líderes, Pedro acabou sendo, como o texto diz, dissimulado, porque ele estava comendo com os gentios, estava tendo comunhão com os gentios, e quando chegaram algumas pessoas de Jerusalém, alguns judeus vindos de Jerusalém, Pedro deixou os gentios de lado,
fingiu que não os conhecia. E aí Paulo traz esse exemplo para nos lembrar novamente, mais uma vez, que salvação vai ser somente mediante a fé em Cristo Jesus. Mas vamos ler Gálatas 2, versículos 11 a 16, hoje à noite. Ele diz assim: Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se, e por fim veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: Se sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Oremos. Amado Senhor, damos graças que a Tua palavra é bem clara acerca do modo da nossa justificação, da maneira que nós somos feitos justos, considerados justos, limpos, sem pecado diante de Ti. Agradecemos que nessa passagem, Paulo, sendo usado pelo Espírito Santo, nos esclarece e deixa gravado para as épocas que a justificação do homem é através da fé somente. Através da fé somente em Ti. Louvamos a Ti que o Senhor providencia esse caminho, um caminho de graça, um caminho de perdão, um caminho de amor acima de tudo, Senhor. Muito obrigado por nos amar desta forma e nos providenciar gratuitamente a salvação a todo aquele que confia em Ti, na fé, através da fé somente. Por favor, esteja conosco hoje à noite, à medida que o Senhor fala conosco através das Escrituras. Em nome de Jesus. Amém. Então, quando a gente olha para essa situação que Paulo e Pedro enfrentaram, o tema que eu vejo para hoje à noite é esse: permanecer ou desobedecer. Permanecer com a ideia de defender, de estar firme. Eu vou permanecer ou eu vou desobedecer? O que é que vai ser? Né? O que vai ser? Quando eu olhar para esse exemplo que Paulo e Pedro trazem para mim hoje à noite, qual vai ser a minha decisão? Será que eu vou permanecer no Evangelho ou será que eu vou desobedecer o Evangelho? E o primeiro aspecto que Paulo traz aqui é que o temor aos homens, ele é condenável, né? Porque a gente vê aqui no versículo 11 que ele diz assim: quando Cefas é um outro nome para Pedro, né? Ele diz, quando Cefas veio a Antioquia, eu precisei resistir-lhe face a face, porque se tornara repreensível. E essa palavra aqui, repreensível, no original, ela é a ideia de alguém que se tornou condenável. Então, Paulo diz, Pedro, quando ele veio, ele foi necessário ele ser corrigido, porque ele estava tendo uma atitude condenável. E qual era essa atitude que ele estava tendo? Ele diz, com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio a apartar-se. Por quê? Temendo os da circuncisão. Então, o que foi que Pedro fez? Ele estava
de certa forma, com temor, com medo daqueles que vinham da parte de Tiago, daqueles que vinham lá de Jerusalém. Então, Paulo diz, por conta disso, porque ele estava temendo os da circuncisão, ele estava tendo uma atitude condenável. Por quê? Porque ele estava temendo aos homens antes de temer a Deus. Então, Paulo necessita de correção porque ele estava temendo aqueles da circuncisão, aos homens. Ele estava agindo diferente do que ele havia ensinado. Não sei se você lembra, mas na última pregação, quando a gente estudou Atos capítulo 15, o próprio Pedro é quem diz que Paulo deveria ir aos judeus. E é isso que ele diz aqui, no versículo 9 de Gálatas 2, se você está aí no versículo 11, você só subir a sua visão um pouquinho, você vai ver que ele diz assim: E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra da comunhão. Para quê? A fim de que nós fôssemos para os gentios, e eles para a circuncisão. Então, Pedro tinha recomendado que Paulo fosse para os gentios, junto com Tiago, junto com João. E no momento que ele estava lá com os gentios, porque ele teve medo dos outros judeus, ele agora estava fazendo diferente daquilo que ele havia ensinado. Se você voltar lá em Atos 15, nós podemos ver isso de forma mais clara. Deixe marcado aí Gálatas 2 e volte aqui em Atos capítulo 15. Você vai ver Pedro falando aqui nos versículos 7 a 9. Era justamente um debate no Concílio de Jerusalém sobre a questão dos judaizantes. Se você ler esse contexto de Atos 15. E aí aqui no versículo 7, o que é que Pedro diz? Ele diz: havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse: Irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós para que por meu intermédio ouvissem os gentios a palavra do Evangelho e crescem. Ora, Deus que conhece os corações lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a ele, como também a nós nos concedera. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Então preste atenção, é Pedro que está dizendo, Ele diz, ele não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Então é que Pedro ele havia ensinado, havia defendido, havia recomendado Paulo a fazer aquele trabalho e agora estava fazendo o contrário. Por temor aos homens, por medo. Então, por isso que ele se tornou repreensível. Por isso que ele teve uma atitude de condenação. Pedro era um apóstolo. Ele andou com o Senhor Jesus, ele era um líder da igreja. Mas mesmo assim, ele teve uma atitude diante de Deus condenável. Porque ele estava agora buscando temer aos homens, obedecer aos homens, no lugar de obedecer a Deus. Onde está o seu temor? Como nesses dias difíceis, onde você tem colocado o seu temor? Não a ideia de medo, mas a ideia de reverência, a ideia de respeito. Onde é que será que ele está? Será que... Mas continuando, Onde está o seu temor? Será que como Pedro, quando as situações chegam em nossas vidas, você tem deixado de seguir ao Senhor, de obedecer a Deus? Tem acabado temendo mais aos homens do que ao Senhor? Pedro sabia que o ministério dele era com os gentios e era com os judeus. Ele mesmo disse, Deus me enviou para esse trabalho e ele não fez distinção alguma entre nós e eles.
Mas mesmo assim ele tomou uma decisão condenável diante de Deus, principalmente por ele ser um apóstolo. Quando você estiver em situações assim, talvez seja útil para você lembrar do tema de hoje à noite. Permanecer ou desobedecer? O que é que será que vai ser? Eu digo a você, é muito mais útil permanecer. É muito mais útil você temer a Deus. Vamos ver 3 razões que são úteis para a gente permanecer. Olha o que diz Provérbios 1, versículo 7. Ele vai dizer, né? Coloquei ali para você ver no slide. O temor do Senhor é o princípio do saber. Provérbios 1, versículo 7. O temor do Senhor é o princípio do saber. Mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Então, qual seria um primeiro aspecto de eu estar temendo a Deus? Provérbios, Salomão vai dizer que é um princípio básico para a minha vida, temer a Deus antes de tudo. E quando eu não faço isso, a Bíblia vai dizer que eu sou um louco. Ele vai dizer, se você não teme ao Senhor em primeiro lugar, você não é sábio, você é um louco. Porque você despreza a sabedoria e o ensino. Por que isso é um desprezo? Primeira razão. Porque como Jesus diz, lá em Lucas 12, versículo 5, quem é que tem poder para salvar sua alma? Ele vai dizer, Jesus falando, eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temer aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. Então Deus tem poder para salvar a sua alma. Está escrito em Lucas 12, versículo 5. E o próprio Jesus fala, quem é que eu devo temer em primeiro lugar? É a Deus, porque Ele tem poder para salvar a minha alma. Uma outra razão, além de eu ser sábio, temer a Deus em primeiro lugar, é Deus também que providencia proteção para você. Vamos lá em Salmo capítulo 27. Salmo capítulo 27. Esse é um belíssimo salmo. E ele diz assim, Salmo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Versículo 1. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? E olha interessante, nos versículos 4 e 5, ele diz, uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão. No recôndito do seu tabernáculo me acolherá. Elevar-me-á sobre uma rocha. Então, além de Deus ter poder para salvar a sua alma, Ele é aquele que vai providenciar proteção para você. Como o salmista diz, né? De quem é que eu vou ter medo se o Senhor é a fortaleza da minha vida? Diz, no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu pavilhão. Ele vai me proteger. No recôndito do seu tabernáculo, eu vou estar acolhido. São dias difíceis que a gente tem vivido e eu imagino que nenhum de nós imaginou que iríamos viver dias tão difíceis como esses. Eu sei que tem lugares que estão bem pior, mas louvamos a Deus que mesmo na dificuldade que temos enfrentado, Ele tem nos protegido. Ele tem nos guardado. Ele tem nos colocado no recôndito do seu tabernáculo. Nós estamos acolhidos na mão dEle. E é a Ele que nós precisamos temer em primeiro lugar. De quem eu terei medo se não for do Senhor? A quem eu temerei se o Senhor é a fortaleza da minha vida? Então, além de Deus me dar
proteção, além de ele providenciar poder para salvar a minha alma, ele também me ajuda nas tentações. Tiago, capítulo 4, versículos 7 a 8, ele vai dizer: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Diz: purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Então são ao menos três razões. Nós podíamos continuar o resto da noite com outras razões de por que é importante temer a Deus em primeiro lugar. Se você lembra, primeira, é Ele quem tem poder para salvar a sua alma. Nenhum outro homem tem poder para nos salvar, só Jesus. É Ele quem vai providenciar a proteção para você nos dias difíceis. Ontem, nos jovens, um dos nossos jovens comentou sobre como tinha uma vizinha que estava passando por uma grande dificuldade. Ela estava buscando tirar a própria vida, mas pela proteção de Deus ela não conseguiu fazer isso. Por quê? Porque ela está muito perturbada, como muita gente tem estado perturbada nos dias de hoje. Muitas vezes, nos grupos que eu participo, as pessoas estão fora de si, porque elas só veem notícias ruins, e o dia todo a televisão ligada naquelas notícias ruins. E se você não tem segurança em Deus, se você não tem temor a Deus em primeiro lugar, não tem outra saída, você vai ficar perturbado. Porque só de notícia ruim, ninguém fica bem não. Então o Senhor nos ajuda, nos dá proteção, nos dá paz. Ele salva a nossa alma e Ele ajuda até no meio das tentações, no meio das provações. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Permanecer ou desobedecer, o que vai ser? Tem um outro provérbio interessante, né? Provérbio 29, 25. Salomão começa falando que o temor ao Senhor é o princípio do saber. E já no finalzinho, agora não é mais ele aqui que está falando, mas Provérbios 29, 25, ele diz assim: quem teme ao homem arma ciladas, mas o que confia no Senhor está seguro. Quem teme ao homem vai armar ciladas. Muitas vezes você vai armar ciladas contra você mesmo, por estar temendo ao homem em primeiro lugar. Mas o que confia no Senhor está seguro. Qual é uma cilada que estamos muitas vezes preparando para nós mesmos hoje em dia? É quando achamos que não precisamos de comunhão com outros irmãos, ou que não precisamos de comunhão na casa de Deus. Precisamos primeiro temer ao Senhor, confiar nele, porque assim estaremos seguros, né? Então, através do exemplo de Pedro e de Paulo, a primeira coisa que nós podemos pensar nessa passagem de Gálatas 2 é que temer aos homens é uma atitude condenável. Principalmente quando nós sabemos que foi Deus que mandou a gente fazer alguma coisa. Como Pedro sabia. Ele mesmo da boca dele falou, né? Não há distinção entre gentios e judeus. Deus providenciou salvação para eles. Eu fui testemunha ocular. Eu vi o Espírito Santo descendo sobre eles. E aí uma determinada situação, ele acabou indo para outra direção, querendo mostrar que existia algum tipo de distinção por não estar com os gentios, temendo aos judeus, né? Mas quem teme ao homem arma ciladas, mas o que confia no Senhor, esse estará seguro. Não está ali, mas a gente começou lendo esse salmo hoje à noite. Salmo 128. Se você puder voltar algumas páginas, você vai ver como nesse cântico de romagem, a palavra do Senhor também nos encoraja a temer a Deus, né? Porque ele diz que feliz será aquele homem que temer ao Senhor e andar nos seus caminhos. Salmo 128, versículo 1, ele diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem.
Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Versículo 4 ele diz: Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Continuando em Gálatas, capítulo 2, agora a gente entrando nos versículos 13 a 14, nós vamos ver que precisamos permanecer no Evangelho. Então lembra que o tema é permanecer ou desobedecer, o que é que vai ser? Então eu sei que o primeiro aspecto dentro desse guarda-chuva é que eu não posso temer aos homens. Eu preciso, em primeiro lugar, temer a Deus. E a segunda coisa que vamos ver hoje à noite é que precisamos permanecer no Evangelho. Porque veja o que ele diz aqui no versículo 13 e 14 de Gálatas 2. Ele diz que Pedro estava temendo da circuncisão. Ele diz: E também os demais judeus dissimularam com ele a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: Se sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Então, você está entendendo o que aconteceu? Pedro estava com os gentios, depois ele temeu aqueles outros judeus e se afastou dos gentios, e por ele ser um líder, por ele ser aquele que estava à frente, isso influenciou os outros. É o que ele diz aqui. Os demais judeus dissimularam com ele a ponto de o próprio Barnabé, um outro líder, ter se deixado levar pela dissimulação deles. Então Paulo continua mostrando que essa atitude não acabou somente em Pedro. Isso ramificou para outros que estavam ali também, em Antioquia. E eles também agiram como o texto diz aqui, com dissimulação. Essa palavra dissimulação é a ideia de hipocrisia. Essa ideia na palavra no grego. Eles agiram de forma hipócrita ou de forma fingida. Até que Barnabé foi levado por eles, né? Então Pedro influenciou a outros erradamente, né? Porque, veja, Barnabé não era qualquer um. Você pode perceber como a influência de Pedro era grande. Barnabé não era qualquer um. Ele era um ajudante de Paulo, ele esteve nas viagens missionárias, nas primeiras viagens missionárias, né? Mas mesmo assim, por conta daquela decisão errada de Pedro, até Barnabé teve uma atitude de dissimulação, né? Então o líder ele vai influenciar os outros para o bem ou para o mal. Isso vai mostrar que muitas vezes até os próprios líderes vão precisar também de correção, né? E o que é que Paulo faz? Né? Ele chama a atenção de Pedro dizendo que ele vivia como gentio. Né? Ele diz: se sendo tu judeu vives como gentio e não como judeu, por que você está obrigando outros a viverem como judeus? Em outras palavras, ele está dizendo: por que você está mandando fazer o que você não faz? É isso que ele está dizendo. Pedro, você é judeu e não vive como gentio. Por que está obrigando o gentio a viver como judeu? Por que está fazendo o que você não faz, né? Você está sendo hipócrita, é uma atitude de dissimulação. E ele diz que ele precisou fazer isso por um motivo muito específico. Não foi por qualquer razão. Ele diz aqui, no versículo 14. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo o quê? Segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas na presença de todos. Então, o Evangelho não trazia mais essa separação entre judeus e gentios. Mas a atitude de Pedro era essa, de que existia algum tipo de separação entre eles, né?
sabendo que não é para fazer isso, ensinando que não é para fazer isso, e agindo de outra maneira, isso seria hipocrisia. Né? Então, o Dr. Charles Ryrie, né, ele vai dizer, Pedro, ao fazer distinção entre judeus e gentios, estava negando o evangelho. Por que ele estava negando o evangelho? Porque como Paulo diz em Romanos 1, ele diz que o evangelho traz salvação para todos. Olha o que Paulo diz em Romanos 1, 16 e 17, ele diz, não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Ou seja, é no evangelho que a justiça de Deus vai ser revelada. Ele diz, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Está onde? Está no evangelho, né? Não só do judeu, mas também do grego. Então, será que os seus líderes, você vê se os seus líderes seguem o evangelho? Ou você acha que muitas vezes eles têm alguma atitude de Pedro, assim, de hipocrisia? Né? É importante você entender o que é o evangelho para saber como é que você vai estar agindo quando você perceber alguém não agindo dessa forma, de acordo com o evangelho. Paulo corrigiu a Pedro porque ele não estava agindo de acordo com a verdade do evangelho. Ou será que você tem dado ouvido a líderes que não seguem o evangelho? Hoje em dia a gente liga a televisão e tem muitos canais. Muitos canais até muitas vezes que se dizem gospel. Não é gospel, posso deixar aqui, mas você só não vai ver gospel se deixar naquele canal. Será que você tem dado ouvido a líderes que não seguem o evangelho? Pedro foi corrigido, um apóstolo, amigo íntimo de Jesus, corrigido por Paulo, porque ele não estava procedendo segundo a verdade do evangelho. A gente precisa ter cautela com quem a gente deixa entrar para falar na nossa casa, muitas vezes até através da televisão. Tenho certeza que você não deixaria qualquer pessoa pessoalmente chegar lá, mas através da televisão muitas vezes nós acabamos fazendo isso, né, por ter uma visão às vezes limitada. Não tenha vergonha do evangelho, né? Não tenha vergonha de andar com Deus. Permanecer ou desobedecer, né? O que é que vai ser? Será que eu terei vergonha? Mas saindo um pouco dos líderes, pensando em nós mesmos, né? Quanto a mim, com relação a você. A gente viu, Pedro era um amigo de Jesus. Ele foi influenciado por Jesus, mas ainda assim ele estava sujeito ao pecado. Então, com relação a mim, como é que eu tenho influenciado a outros? Interessante que uma coisa que a gente sempre estudava no grupo de jovens. Aquilo que você faz não é só da sua vida. Influencia a outros. Né? Seja pequeno ou grande, mas o modo que você vive como crente vai influenciar outras pessoas. Então, como é que você tem influenciado a outros, né? Todos nós vamos ter essa capacidade. Como é que você tem feito? Como é que a sua vida reflete a Cristo? Ou será que talvez você tenha um pouco de vergonha do Evangelho, de vergonha de andar com Deus? Como é que algumas pessoas podem se espelhar através de você? Você é uma mãe, como é que os seus filhos se espelham através de você para seguir o Evangelho? Você é o líder da casa, o homem da casa. Como é que a família, você lidera ela para seguir o Evangelho? Ou se você é um jovem, está iniciando a sua carreira com Cristo, como é que tem sido as suas amizades? Será que você tem influenciado ou sido influenciado por aqueles que não
conhecem a Deus. Têm olhado para os seus amigos e temido mais a eles do que a Deus. Esse foi o exemplo de Pedro. Ele temeu mais os amigos lá de Jerusalém do que ao Senhor. O exemplo de Pedro ele vai nos ajudar a não ser hipócritas, principalmente no que se refere ao Evangelho. Né? Lembra de Romanos: não tenha vergonha do Evangelho, não tenha vergonha de andar com Deus. E partindo para o último ponto da nossa mensagem, nos versículos 15 a 16, Gálatas 2, 15 a 16, ele vai falar o seguinte, Paulo continuando: nós judeus por natureza e não pecadores, dentre os gentios, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Esse versículo 15 talvez seja um pouco confuso, mas o que ele está querendo dizer apenas aqui, ele está continuando o pensamento do versículo 14. Ele diz: Pedro, você não vive como judeu e está obrigando outros a viver como judeus. Você que é um judeu já devia saber, nós somos judeus por natureza. Nós nascemos judeus. Nós já sabemos as leis. Nós já sabemos o que Deus mandou. Nós nascemos separados dos gentios, dos pecadores. E mesmo sabendo disso, que nós nascemos nos judeus, nascemos separados dos pecadores, nós sabemos também que precisamos de salvação, porque nós também somos pecadores. Ele diz: o homem não é justificado por obras da lei. Nós, judeus, sabemos disso, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Por que então tu está obrigando os gentios a viverem como judeus, a fazerem as obras da lei? Não sei se você lembra do nosso versículo-chave, o versículo-chave da nossa igreja, né? Que está lá na nossa placa, né? Que é Romanos 5:1. Ele vai dizer: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Por meio de quem? Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, de onde vem a nossa justificação? É de Cristo. Através da fé. Quando eu coloco a minha fé em Jesus, quando eu deposito a minha fé no Senhor Jesus, na obra redentora que Ele fez, eu tenho paz com Deus. A salvação que Ele providencia para mim permite eu ter paz com o Senhor. Um pecador, um inimigo de Deus, agora não é mais feito inimigo. Ele agora é da família de Deus. E por isso ele tem paz com ele. Interessante que o próprio Jesus ele nos chama a atenção com isso, né? Ele vai dizer em João 11, 25 a 26, ele diz o seguinte: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aí ele diz: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Aí ele faz a pergunta para a irmã de Lázaro, né? Crês isto? E ele pergunta para nós também hoje à noite: você crê nisso? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ainda que no meio dessa pandemia eu morra, você viverá, se você crê em Jesus. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? É Jesus que é o objeto da nossa fé. E é através dele que nós temos a base para a nossa justificação. Não é através de mais ninguém. Por isso que Paulo diz, né, que eu tenho paz com Deus quando eu coloco a minha fé em Cristo. Quando eu creio em Jesus. Porque ele é a ressurreição e a vida. E agora, se eu sou justificado em Cristo,
Se eu sou justificado pela fé em Jesus, eu preciso viver pela fé. Né? Se eu tenho paz com Deus quando eu coloco a minha fé em Jesus, eu vou viver agora pela fé, pela confiança, pela certeza que eu coloquei nele. Será que você já colocou sua fé só em Jesus? Ou será que você ainda acha que tem alguma coisa que você precisa fazer para ser salvo, além de confiar somente em Cristo? E você que já creu, que já entregou, que já percebeu que é só Jesus que salva e nada mais, será que tem vivido a sua fé somente em Jesus? Ou ainda tem buscado viver pelas próprias forças? Né? É interessante que o texto de Hebreus, vamos lá para Hebreus capítulo 10. Ele diz o seguinte em Hebreus capítulo 10. Esse capítulo está falando sobre, a partir do versículo 19, ele vai falar sobre como nós precisamos estar em comunhão na casa de Deus. E ele vai dizer que quando não estou em comunhão, eu vou começar a viver uma vida pecaminosa, que não vai ter um outro sacrifício para ser feito, porque eu já criei, eu já sou um crente, mas estou vivendo em pecado. E que é uma coisa horrível cair nas mãos de Deus vivo. Mas aqui no versículo 37, ele diz o seguinte, o autor de Hebreus: porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Então eu coloquei a minha fé em Jesus, eu confio que dentro de pouco de tempo ele vai vir e ele não vai tardar. Ele diz: todavia o meu justo viverá pela fé. E, se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Então o autor de Hebreus, ele mostra, né, que quando o justo, quando o salvo não vive pela fé, quando ele deixa o caminho da fé, Deus não se agrada dele. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nele eu não me alegro. Né? As obras elas não vão nos justificar. Mas eu preciso viver a minha vida através dessa fé. Olha o que ele diz aqui no versículo 32 e 35 desse mesmo capítulo de Hebreus 10. Ele diz: quando a sua vida estiver difícil, quando você estiver com vontade de deixar o caminho da fé, não segurar na sua fé, ele diz: lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos. Ora expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados, porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Aí ele diz, versículo 35, não abandoneis, portanto, a vossa confiança, a vossa fé, a vossa certeza, ela tem grande galardão. Então ele diz, quando você estiver desanimado, quando estiver difícil, quando estiver angustiado nas situações, lembra dos dias anteriores, lembra do que você passou e não abandona a tua fé. Não abandoneis a vossa confiança, ela tem grande galardão, ela tem grande recompensa. Continue vivendo pela fé. Né? Eu sei que todos nós temos problemas para enfrentar. Talvez se a gente fosse começar a contar os problemas da gente aqui, todo mundo ia sair daqui chorando, né? Porque todos nós, cada família aqui, cada pessoa em particular, tem algum drama, tem algum problema para enfrentar. E o Senhor nos diz que Ele se agrada quando a gente enfrenta essas dificuldades, temendo a Ele, como a gente viu, primeiro ponto de hoje à noite, e não esquecendo que precisamos
continuar confiando nele, vivendo pela fé. Aqui no capítulo 11 de Hebreus, ele diz o que é fé, ele dá a definição de fé. Ele diz, versículo 1, Hebreus 11:1, a fé é a certeza de todas as coisas, é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. É uma certeza que eu espero, uma convicção de que o Senhor está comigo, de que esperar nele tem grande galardão. Então eu pergunto, lembra, como Paulo diz, as obras não vão justificar. Não adianta. É muito claro o que a Bíblia nos fala de que obras não justificam. Que até ele, que era um judeu, sabia que não adiantava ele seguir apenas, ou melhor, não adiantava ele seguir a lei sem confiar em Jesus. Porque a salvação é mediante a fé em Cristo Jesus. Você já entregou a sua vida a Jesus? A pergunta de hoje à noite é permanecer ou desobedecer? O que vai ser? Será que se hoje você vai continuar escolhendo ser desobediente ao Evangelho e não aceitar a Cristo? Ou será que você vai permanecer, né? Você que já é salvo, você tem vivido pela fé? Ou talvez o erro de Pedro é recorrente em sua vida? Permanecer ou desobedecer, o que é que vai ser? Precisamos primeiro temer a Deus, precisamos lembrar que os homens não nos podem fazer mal, porque é o nosso Deus que nos salva e nos protege. Precisamos lembrar também que salvação é só através dele, que a nossa vida a gente vive por ele e através dele. Oremos. Amado Senhor, damos graças porque a tua palavra nos encoraja e nos desafia, Senhor, a viver de uma maneira que agrada a ti. Por favor, ajuda-nos a permanecer no Evangelho, assim como Paulo diz para Pedro: Pedro, tu precisas de correção porque tu não tem vivido de acordo com o Evangelho. Ajuda-nos a viver também, Senhor, de acordo com o Evangelho e seguir o exemplo de Paulo. Ajuda-nos a viver também de uma maneira que agrada mais a Ti. Eu sei que todos nós temos dificuldades para enfrentar, mas nós damos graças que quando olhamos para o que temos passado, podemos ver a Tua mão conosco, nos sustentando, nos guiando, nos dando forças, nos protegendo no meio dessa pandemia. E ajuda-nos a continuar vivendo assim, pela fé, pela confiança que temos em Ti, ó Senhor. Muito obrigado pelo encorajamento que a Tua palavra nos dá. Aquele homem que Te teme, ele será feliz, será bem-aventurado. Porque temer a Ti, em primeiro lugar, é um princípio de sabedoria. Que possamos ser sábios cada vez mais. Que a nossa igreja possa ser cada vez mais sábia, temendo a Ti, em primeiro lugar, e vivendo pelo Teu Evangelho, Senhor. Muito obrigado novamente por hoje à noite e pela Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.